Arqueologia Bíblica nos Passos de Josué, Tel Lachish. Shalom. Hoje eu estou em Tel Lachish, Lachish em hebraico. Esta foi uma cidade situada na região da Esfilá, ou seja, a planície marítima da Filístia. Josué, capítulo 10 e capítulo 12. Esta cidade é mencionada primeiramente nas cartas de Armana, que foram encontradas no Egito, como a Laquisha ou Laquissa. Os israelitas, sob a liderança de Josué, capturaram a Laquis, destruindo-a junto com outros reis cananeus. Josué, capítulo 10, de 31 a 33. Mais tarde, este território foi concedido à tribo de Judá. Capítulo 15, versículo 39. A antiga cidade de Laquis ocupava uma posição estratégica, numa estrada principal que ficava entre Jerusalém e o Egito. Pesquisas arqueológicas revelam que houve um tempo em que a cidade abrangia uma população de cerca de 7.000 pessoas. Para uma cidade da antiguidade, esta era uma cidade muito grande. Durante o reinado de Roboão, o filho de Salomão, Laquis tornou-se uma fortaleza militar. Podemos ler isso em 2 Crônicas 11, de 5 a 12. Algum tempo depois, o rei Amácias foi a Laquis para escapar de seus conspiradores, mas foi encontrado e assassinado. 2 Reis, capítulo 14, 19 e 2 Crônicas 25, 27. As escavações em Tel Lachish revelaram coisas muito interessantes. E justamente na camada que é referida ao ano de 1200 a.C., foram encontrados restos dos corpos de 1.500 homens, o que reforça o relato bíblico sobre a conquista de Josué e o povo de Israel deste local. Não há, porém, como comprovar, visto que outros povos, bem como os filisteus, viviam nesta região, pois nenhum tipo de cerâmica, tanto dos israelitas quanto dos filisteus, foi encontrado neste período. Mas, sem dúvida alguma, é uma grande coincidência que reforça o relato bíblico. Senaqueribe e a cidade de Laquis. O rei assírio Senaqueribe sitiou a cidade de Laquis em 701 a.C. Segundo o relato bíblico, ele teria enviado a Rabsaque, Tartan, Rabsaris e uma poderosa força militar, num esforço para fazer com que o rei Ezequias se rendesse mediante as burlas e as cartas que desafiavam ao Deus de Israel. Mas o resultado foi que, segundo a palavra de Deus, um anjo aniquilou 185.000 soldados em uma única noite. 2 Reis, capítulo 18 e Isaías 36. Uma representação do cerco em Laquis foi encontrado no palácio de Senaqueribe, na cidade de Nínive. A cidade aparece cercada por um muro duplo, que continha torres em intervalos regulares. A cena mostra que Senaqueribe estaria recebendo despojos de Laquis e tinha também uma inscrição: Senaqueribe, rei do mundo, rei da Síria, sentou-se em um trono e revistou o despojo tomado em Laquis. Nabucodonosor e as cartas de Laquis. Nabucodonosor comandou o exército babilônico quando eles invadiram a Judéia.
As cidades de Laquis e Azeca foram as últimas cidades a caírem antes que Judá fosse tomada. Jeremias 34, 6 e 7. As cartas de Laquis foram descobertas em fragmentos de cerâmicas encontrados na colina em 1935 e outras 3 foram encontradas em 1938. E elas parecem estar bem relacionadas com este período. Uma das cartas dirigidas ao comandante de um grupo militar que estava em Laquis declara: "Estamos atentos aos sinais de Laquis, segundo todas as indicações que meu senhor deu, porque não podemos ver Azeca." Esta mensagem parece indicar que Azeca já tinha sido tomada, pois não se viam sinais mais de lá, que normalmente eram feitos com grandes tochas. Mas há acadêmicos que alegam que essa não deve ser a verdadeira interpretação, mas somente um relato de que naturalmente as tochas de Azeca não poderiam ser vistas, devido à diferença de altitude, e porque algumas colinas impedem a visão da mesma desde Laquis. Porém, é interessante notar que todas as cartas legíveis têm expressões que mostram o uso comum do nome divino, Adonai. Há uma outra carta que está escrita: que Adonai faça que meu Senhor ouça hoje mesmo notícias de paz. Este é o estacom de número 4. Além disso, durante as escavações arqueológicas em Tel Laquis, foram encontrados pedaços de cerâmica contendo mais de 400 selos Lameller, o que demonstra que essa cidade era uma das cidades reais, ou seja, ela estava sob a administração de um governo central. Este é o Poço de Laquis, principal fonte da cidade na época bíblica. Sua profundidade é de cerca de 44 metros. Porém, nos dias de hoje, o poço está seco. Este poço é bem semelhante a outros poços achados em outras cidades bíblicas, como Tel Beersheba, Tel Megiddo, Tel Hatzor. Nós vamos seguir adiante pelas ruas de Tel Laquis.
Uma das coisas muito interessantes que foram descobertas aqui em Tel Lachish é exatamente o que vocês estão vendo agora. Foram encontrados milhares de pedaços de cerâmicas como esse. Alguns deles contendo inscrições preciosas, como o relato de que os moradores não podiam mais ver as luzes da cidade que estava mais adiante, a cidade de Azeca. Além disso, pedaços de cerâmicas contendo a inscrição Lameler, ou seja, para um rei, demonstram que a cidade era parte de um reino maior, o reino da Judéia. Se olharmos adiante, podemos ver com facilidade Tel El-Safi, que é a cidade de Gat, a capital do reino dos filisteus. Nós vamos seguir adiante por Tel Lachish. O que vocês estão vendo agora é parte do complexo do Palácio de Roboão, que foi construído por volta do 9º século antes da era cristã. Em Tel Lachish haviam 4 grandes portais e muitas torres de vigia, semelhante a essa que vocês estão vendo agora. No 9º século antes da era cristã, Roboão, filho de Salomão, começou a fortificar ainda mais a cidade, tornando-a uma das principais cidades da Judéia. Por isso, ele construiu ali um palácio para o governador, aquele que administrava as terras do sul da Judéia, para o governo central, que estava localizado em Jerusalém. Agora estaremos subindo pelas escadas do Palácio de Roboão e em seguida estaremos vendo o que restou deste palácio. Eu estou bem aqui sentado em frente a um dos principais portais de Tel Lachish. O que vocês estão vendo aqui atrás é um portal que foi encontrado com 2 períodos distintos. O primeiro deles foi construído por volta do 10º século antes da era cristã. Segundo os arqueólogos, este portal foi construído por Salomão
ou pelo seu filho Roboão, a fim de fortificar a cidade. E o segundo portal provavelmente foi construído no período de Esdras e Neemias. Nós podemos ver aqui atrás o testemunho de dois períodos bíblicos distintos. É muito interessante perceber o quanto a arqueologia está trazendo luz aos textos já tão iluminados da Bíblia. Veja o que nos revela o livro de Neemias sobre o retorno dos judeus para a Judeia. Neemias, capítulo 11, versículo 30. Em Zonoá, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus arredores, e em Azeca e seus povoados, eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Rinom. O sítio arqueológico em Laquis é um dos parques nacionais mais interessantes de Israel, porém, um dos menos visitados, talvez por sua localização no sul e longe das principais cidades. Os turistas tenham dificuldade de chegar, até porque esta cidade não se encontra nas principais rotas de peregrinação. A nossa visita até Laquis tem como objetivo mostrar para você como era uma cidade conquistada por Josué e que permaneceu sendo habitada pelos judeus até o final do período das monarquias de Israel. Nós vamos seguir adiante nos passos de Josué.